Bom dia, nós estamos juntos mais uma vez e hoje eu gostaria de ler um texto do livro de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Amados irmãos, nós estamos no Brasil, vivendo um momento um pouco diferente do que todos nós imaginávamos. Penso que nenhum de nós viveu um momento assim. Alguns mais, outros menos. Mas é certo que existe diante de nós algumas coisas que para alguns é aterrorizante, para outros causa medo, para outros insegurança. Se eu fosse um coach, eu ia dizer que tudo fica bom, vai dar tudo certo, vai passar, mas a minha vista das coisas não é assim. Eu penso que cada um de nós tem sentimentos e emoções diferentes, condições financeiras diferentes. Cada um de nós está vivendo um momento diferente hoje. Por isso eu quis ler esse texto. Porque nós temos entre nós pessoas que estão se sentindo só. Aqui o Senhor Jesus foi orar sozinho. Tem pessoas que estão se sentindo no meio de um turbilhão, de uma tempestade. Existem pessoas que olham e veem essa situação com muito medo, desesperados, gritam: "O que vai acontecer comigo? Meu emprego, meu sustento, vai faltar comida, vou ter dificuldade de sobreviver." Tem outros que temem pegar a doença e falecer. Então existem muitas situações diferentes em meio a esse momento que nós vivemos. E eu quero dizer para você que a nossa confiança está depositada nessas mãos que foram estendidas em favor de Pedro. Nós podemos, de fato, irmãos, passarmos momentos difíceis. Podemos incorrer no erro de zombarmos de tudo isso e de nos acharmos super-homens e, de repente, nos encontrarmos num hospital clamando pela ajuda do Senhor. Eu quero aqui fazer 2 alertas. O primeiro para aqueles que são cristãos, que são filhos de Deus, que são salvos e que não temem a morte. Não zombe de nada. Aguarde em silêncio
não se envolva em guerras políticas. Se informe sobre a veracidade da enfermidade e de bom grado aguarde o cuidado do Senhor na sua vida. Agora você que não crê no Senhor Jesus ainda, ou é apenas um religioso que não entregou de fato a sua vida nas mãos do Senhor, você corre um sério risco. O risco de não estar com Deus na eternidade. Porque você pode ser chamado nessa colheita. Você pode ser um daqueles que vieram a óbito. E eu quero dizer para você que pessoas estão vindo a óbito e continuarão vindo a óbito. Não adianta nós pensarmos numa mensagem positiva que nada vai acontecer, porque esta não é a realidade. Essa não é a realidade do momento em que vivemos no nosso mundo. Existe uma enfermidade, sim, sem cura, sem vacina, e que nós precisamos estar prontos para sermos recebidos por Deus a qualquer momento. É o momento de você confessar os seus pecados, se voltar para o Senhor e descansar nele. Quero dizer para você que teme, que tem medo de perder o emprego, que se sente inseguro, que o melhor caminho é clamar pelo Senhor, é pedir ajuda pelo Senhor, é fazer como Pedro fez. Pedro se mostrou corajoso, cheio de fé, vou andar sobre as águas. Mas quando viu o tamanho das ondas, começou a afundar. Mas ele ainda teve uma coragem, a coragem de dizer, Senhor, salva-me. E o Senhor estendeu as suas mãos. Essa salvação está disponível hoje. Essa salvação é para todos aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus. Mas também é para aqueles que creem em relação aos seus temores, aos seus medos, às suas inseguranças. E eu confesso, irmãos, que para algumas pessoas tudo isso não passa de uma brincadeira. Quando eu vejo algumas pessoas que eu até conheço que demonstram uma atitude como se nada tivesse acontecendo. Mas a partir do momento que a situação começa a se aproximar da vida delas, elas fazem como Pedro, se sentem afundando no meio da tempestade. Então, meu querido, se você tem medo, se você está inseguro, se você não consegue viver bem com essa situação, clame ao Senhor. Ele é o nosso auxílio. Ele é o único que realmente pode nos ajudar nas horas da aflição. Talvez você tenha um ente querido que já foi. Talvez você tenha alguém na sua família que está enfermo. Talvez você conheça alguém que está assim. Esse é o momento de refletir e de voltar-se para o Senhor. As nossas situações podem ser diferentes. Uns têm condições de ficar 3 meses em casa porque têm reservas financeiras. Outros não têm o que comer amanhã porque não têm trabalho. É um momento difícil, mas que todos nós precisamos passar juntos. Precisamos nos guardar em oração. Precisamos velarmos por uns aos outros. Não sejamos tolos. Não vamos agir com tolice. Vamos atentar para as palavras do Provérbios. Vamos ler nas nossas casas o livro de Provérbios e percebermos que é necessário ser sensato em todas as situações de calamidade. A humanidade já passou por vários momentos de calamidade. Este é mais um. E nós venceremos. Pense naquelas pessoas que perderam entes queridos, a dor que eles devem estar sentindo. Não zombe de ninguém. Não se envolva com política que fica fazendo gracejo, brincando, zombando, falando, eu nunca vi, isso não existe. Você, se está se comportando assim, você está afligindo a moral do seu próximo. Mude de atitude.
seja um cristão de exemplo, aconselhe as pessoas pela palavra de Deus, confie no Senhor, mas haja com sensatez, haja com sabedoria neste momento. Tudo vai passar. Aqui diz que a tempestade acalmou. Vai chegar esses dias, assim como chegou para os discípulos. Mas lembre-se, a vida continua. Se você perdeu o trabalho, você vai lutar e o Senhor vai te ajudar e você vai conseguir outro. Mas eu sei que no momento o desespero pode ser muito grande, mas a solução é a pessoa do Senhor Jesus. Então o meu convite para você é: leia novamente e preste atenção em algumas palavras que eu vou lhe dizer. Versículo 27 do nosso texto de Mateus 14. Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, não temas. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse. Versículo 30. Pedro dizendo: Senhor, salva-me. E no final, versículo todos 33, verdadeiramente este és Filho de Deus. Todos reconheceram a glória de Deus. Em todos os momentos da nossa vida, irmão, Deus está presente. Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo. E em meio a essa tempestade que caia hoje sobre a humanidade e que começa a crescer no nosso Brasil, Ele quer falar conosco. Coloquemos os nossos ouvidos e estejamos atentos às palavras que Ele falará nos nossos corações. Tenha um bom dia, confie em Deus e a tempestade vai passar. Essa é a minha palavra para você hoje. Ânimo, confiança. Um grande beijo no seu coração.